Segundo o Reinaldo Azevedo, havia apenas 50 mil pessoas, só 50 mil pessoas lá na manifestação. Hoje eu quero falar aqui, quero falar sobre essa mentira escrachada e, então, relatar esse absurdo, mostrar como que a mídia mente e levantar uma bola. Levantar a bola para você chutar aí. Se eles mentem assim, de maneira tão evidente, em relação é uma negação óbvia de uma realidade muito simples. Se eles mentem de maneira tão escrachada sobre algo tão óbvio, imagine em relação a coisas mais complexas. Eu quero te mostrar como, por exemplo, eu mesmo já acreditei em inúmeras mentiras oriundas da mídia, e da escola também, né, mas da mídia, e essas mentiras serviram como óculos, e através desses óculos é que eu via a minha fé. Ou seja, eu enxergava a fé cristã a partir dessas mentiras que foram colocadas na minha mente, de modo que eu entendia de maneira incorreta a Escritura, por conta de ideias erradas que foram colocadas pela mídia na minha cabeça. Se eles mentem sobre algo tão óbvio, imagine o tanto de outras mentiras que você, é sério, você acredita, você. E essas mentiras influenciam o seu cristianismo. Curta, comente, se inscreva. Vamos lá para mais um vídeo. Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui com o jornalista Reinaldo Azevedo. Como é que pode? Deu uma mudança assim? Era crítico ferrenho do PT, agora mudou. Quer ver? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a matéria do dia... deixa eu aumentar aqui, se eu consigo. Aqui. Essa matéria do dia 28/2/2024. Agora. Vamos lá. Olha a matéria. Olha o que o Reinaldo Azevedo disse. A habilidade de Lula ao falar sobre Bolsonaro na Paulista e golpe de 64. Oh, habilidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista ao programa Notícia da Rede TV, conduzido por Kenneth Alencar, também colunista do UOL. Somou pragmatismo e cálculo em vários momentos, evidenciando que nesse ofício ainda é o melhor do país. Em qual ofício? O da política. E por aí vai. Ele é um grande comunicador, é um grande político. Ok, mas, gente, o negócio é assustador. Vamos ver isso aqui, ó. Olha lá. É claro que havia muita gente na Paulista. Seriam 750 mil pessoas? Isso é um delírio megalômano. 10 Maracanãs lotados ou 15 Itaquerões? É uma piada. Fossem 50 mil. Ou seja, fossem. Como eu acho que eram. Talvez, ele está dizendo, nem sei se chega. Fossem 50 mil, como eu acho que eram. E já seria um feito do mal, e tanto, depois de tudo. Um feito do mal. 50 mil? Eu estou citando, eu nem vou falar do resto aqui, é feito do mal, e a bobajada do que ele falou aí sobre o Lula. É um grande estadista. Mas como que pode, para defender o PT, negar uma realidade óbvia? Todo mundo viu. Todo mundo viu, tinha milhares e milhares de pessoas ali. A gente viu filmagens de todos os ângulos, por todos os ângulos. Como um jornalista pode chegar a um nível disso aqui? Negar uma realidade tão óbvia, facilmente verificável. Porque, olha que coisa, quer ver, ó? Vou mostrar para vocês aqui algumas matérias de antigamente. Aqui, ó, Reinaldo Azevedo lá na Veja. Atualizado em 2020, mas publicado em 2016. O Brasil sob o jugo de uma quadrilha. E aí ele começa a falar sobre as delações premiadas aí, por aí, enfim. E falando que o PT, ó, vamos lá, o depoimento do ex-presidente Andrade Gutierrez diz que em 2008, PT, 2016 é a data da matéria da publicação, né? Então ele diz, ó, o depoimento da Andrade Gutierrez diz que em 2008 o PT cobrou 1% de propina sobre toda a obra que a empreiteira tocou desde 2003. E por aí vai. E aí ele vai descrevendo, óbvio que a gente sabe, e ele sabia também. PT é uma quadrilha. Beleza. Olha isso aqui, ó. Outra matéria dele, de 2015. Lula já grita ser vítima da Lava Jato. Errado. O país é que é vítima há 13 anos da mesma quadrilha. Olha essa matéria, é matéria assinada por ele. Depois ele passou a perseguir a Lava Jato. E chegou a dizer que Lula foi condenado sem provas. Nossa, o que aconteceu, gente? Quer ver? Outro aqui, eu nem vou colocar o vídeo, se vocês quiserem, vocês assistam na casa de vocês. Tá aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver.
O título desse vídeo é Reinaldo Azevedo. Lula, foi o seu partido que destruiu o Brasil. Vou aumentar aqui para vocês verem. Lula foi seu partido que destruiu o Brasil, lá na rádio Band News FM. Como é que pode isso? O cara aqui diz que ele apoiava a Lava Jato, o Lula falou que era vítima da Lava Jato, ele falou, Lula, quem é vítima da Lava Jato somos nós, é o país. Depois ele mudou, ele falou que o Lula era vítima sim. Depois ele falou que o Lula era vítima. O que acontece? Qual a explicação para isso? Eu vou deixar com vocês o porquê que isso acontece. Mas isso aqui, né, voltando aqui à questão das manifestações, como ele fala aqui, a habilidade do Lula falar 50 mil pessoas só. Isso aqui é uma mentira escrachada. Ok. Tá muito claro para mim aí que é uma mentira. Há uma pergunta sobre por quê. Tem uma matéria, me mandaram, lá na Revista Oeste, sequestraram os jornalistas, alguma coisa assim. A Paula Schmidt tem uma tese, coloquei Paula Schmidt, Revista Oeste, sequestraram, alguma coisa, os jornalistas são reféns, fazendo uma ligação com a Vaza Jato. Enfim, qualquer que seja a questão da mudança, me parece que aqui não tem a ver com a questão de opinião apenas. Alguma coisa bem grave aconteceu aí para alguém mentir escrachadamente assim. De uma maneira tão escrachada, falando, tinha só 50 mil, tinha só 50 mil. Tudo bem, tudo bem. De qualquer forma, a gente está vendo aqui que é uma mentira. Se eles mentem assim sobre algo tão claro, imagine sobre tudo o mais. Por exemplo, armamento. O meu entendimento bíblico, ele era totalmente incorreto, porque eu aprendi desde cedo, armas matam, armas matam. Pessoas de bem não podem ter armas. Pessoas de bem não podem ter armas. Eu lembro um parente meu, ele se converteu e ele tinha arma. E aí, a partir do momento em que se converteu, a mídia havia colocado assim, de uma maneira tão forte na cabeça dele, que armas é de bandido, arma não é de gente do bem, que ele, ao converter, ele falou, agora eu sou crente, agora eu sou cristão, agora eu sou do bem. Ele automaticamente se desassociou da arma, que era uma coisa má. E comigo eu nunca cheguei a ter, mas talvez faria a mesma coisa. Mas eu sei que depois, ao me converter, eu pensava a mesma coisa. A arma é de bandido, não é de gente de bem. Eu tenho uma pregação aqui inteira explicando que isso não é polêmico. A Bíblia é muito clara sobre o direito do povo se defender e, obviamente, vai se defender com o quê? Se defender até ao ponto de tirar a vida de outro, se o outro coloca a sua vida em risco. A gente tem exemplo claro disso. Assista a minha pregação na minha série Esquerdismo. Os cristãos podem ter armas, acho que é isso o título da pregação. Então é muito claro, esse tema não é polêmico, é muito simples. Mas eu fui moldado. Existem inúmeras passagens bíblicas falando do povo, não o exército de Israel. O povo se armando para se defender. Tem uma passagem clara no Antigo Testamento falando sobre isso. Se alguém entrar na sua casa e você, para se defender até matar essa pessoa, você não será culpado de sangue. Ou seja, eu não vou matar o cara com uma Bíblia, né? Uma bibliada é com uma arma. Então isso é muito claro, no Novo Testamento também, é muito claro isso. E eu não conseguia ver. É algo muito claro, não é polêmico, e eu não conseguia ver. Por quê? Porque a mídia colocou óculos em mim, e eu com estes óculos, eu enxergava a minha Bíblia. Em relação a filhos também, por exemplo, eu não queria ter filho. A gente teve o primeiro filho, Daniel. A minha segunda filha tem 7 anos, esse gap, esse intervalo é por conta disso, pecado. Porque eu vi a vida inteira, não, filho é ruim, filho... A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse que filho é bom, quanto mais melhor. E a minha perspectiva em relação aos filhos era completamente errada. Eu ia para a Bíblia e eu não via. Não via porque eu estava com óculos, os óculos da mídia, os óculos da escola. Dessa cultura esquerdista. Vamos até falar assim mais especificamente. Essa cultura esquerdista. E por conta disso, eu li o texto bíblico e não enxergava que a Bíblia ela é super positiva em relação aos filhos. Feminismo. As mulheres que... Acho que estou até para fazer um vídeo só sobre isso. As mulheres que não querem ser mães, valorizam mais a carreira do que os filhos, estão largando seus filhos aí nas mãos de terceiros, mesmo não precisando disso. Porque isso... Igreja reformada, pentecostal, não interessa. O feminismo instalado. Por quê? Porque os próprios pastores e todo mundo enxergam a Bíblia a partir dessa premissa feminista. Eles então vão para a Bíblia com estes óculos. E aí eles têm... Quais são os óculos da cultura feminista?
que a mulher pode ir, sim, ficar das 6 da manhã até as 6 da tarde em um serviço e deixar o filho em algum lugar por aí. E aí o cara converte, e isso é um pressuposto, isso é uma verdade absoluta que não pode questionar. Não pode questionar isso. E aí, então, a gente é que tem que se adequar, aí o pastor que tem que fazer pregações para explicar, não, dá para fazer assim, dá para conciliar os dois e tal. E alguém que fala o óbvio, não dá, com filhos pequenos, sair 6 horas da manhã, voltar às 6 horas da tarde, não é que a mulher não possa trabalhar, é que esse tipo de circunstância, de segunda a sexta, complica demais a criação dos filhos, porque filhos exigem 100% de nós. Quando são pequenininhos, eu tenho 4, eu sei. Ó, quantas noites minha esposa, no começo da gravidez, no começo, quando meus filhos tinham acabado de nascer, bebezinhos, poxa, dor de dente, depois cólica, e às vezes a noite toda. Passou a noite toda acordada, aí vai trabalhar às 6 horas da manhã, levantar. Não vai, gente. Você entendeu? Aí, ou faz uma coisa ruim, ou faz outra coisa. A mulher, elas fazem tudo muito bem. Mentira. Mentira. Assista a minha pregação sobre isso, guerra, maternidade. Mas tá vendo? Essas coisas moldam as pessoas e elas enxergam a realidade a partir disso. Ó, e não, é normal sim. As mulheres vão para o mercado de trabalho, ficam lá, segunda a sexta, e as crianças ficam lá na mão de alguém, na creche, sei lá na onde. Isso é normal. Não é normal. Mas as pessoas passam a enxergar assim, e até bons pastores veem assim. Vai, um outro exemplo, pastora. Por quê? Por que tantos pastores permitem isso na igreja? Ou então, que as mulheres ensinem, preguem, porque Paulo, lá em 1 Timóteo, ele proíbe o quê? Só o pastorado? Não, não permite que exerça a autoridade de homem e ensine. Isso é confirmado lá em Coríntios, que Paulo disse aos coríntios, olha, não permite que as mulheres elas falem, é vergonhoso para elas falarem na congregação. Então, assim, não é só o pastorado, é que elas preguem para a congregação reunida ali. Não, Paulo não permitiu isso. E como é que pode? Aí eles dizem, meu Deus, aí fica uma polêmica. Não, mas acho que ensinar pode, mas o texto é claro. Não pode, o texto é muito claro. E eles ficam, não sei, meu Deus. Como explica o Wayne Grudem? Até 1848, até 1850, não havia pastora, não havia mulher pregando na igreja. Não era polêmico isso. Aí veio o feminismo. Até 1850 não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Mas olha que coincidência, em 1848 aconteceu a primeira reunião feminista, lá em Seneca Falls. Aí pronto, aí os pastores começaram a ter dúvida. Meu Deus, as mulheres podem ser pastoras ou não? 1.500 anos de história da igreja, mais 1.800 anos de história da igreja, ninguém teve dúvida sobre isso. Não podia mulher ser pastora ou pregar no culto, para a congregação reunida. Aí pronto, veio o feminismo, eles começaram a ficar com dúvida. Porque veja bem, de onde vêm essas ideias então de pastora, mulher pregando no culto, poucos filhos, as mulheres largarem seus filhos nas mãos dos outros? Não aprenderam da Bíblia isso, porque a Bíblia não ensina isso. E a gente tem não apenas a Bíblia para confirmar isso, como a própria história. A história dá esse respaldo de que não existia essas coisas. Como então explicar? E que é tão normal em quase todas as igrejas isso? O poder da cultura, ou seja, da mídia, da escola. Como que essas coisas, essas mentiras, a gente fica ouvindo essas mentiras o tempo todo. O tempo todo. Você ouve, não, se falar que uma mulher não pode fazer uma coisa que o homem faz, isso é machismo. Não, mas o homem também não pode fazer muitas coisas que as mulheres fazem. Nós somos iguais em valor, mas somos diferentes em função. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas não. O feminismo ensina que falar que uma mulher, que ela não tem predisposição para algumas coisas, isso é machismo. E aí o pastor e os crentes, eles pegam essa mentira e vão com essa mentira, com esses óculos, para interpretar o texto bíblico. E aí, obviamente, eles nunca enxergam. Não conseguem enxergar o óbvio. Por quê? Porque a mídia, a cultura, de modo geral, a escola, entrou na igreja, entrou na cabecinha de cada um deles, e é com estes óculos da cultura que eles enxergam a Bíblia. E aí não acabam enxergando coisa nenhuma, só enxergam aquilo que eles mesmos foram condicionados a ver. Portanto, gente, outra coisa também, a gente podia falar sobre psicologia, através da mídia, da escola, que você ouviu, não é ciência sim, tantas coisas, o cara nunca nem estudou. O cara nunca analisou o assunto, nunca leu um livro de nenhum psicólogo, nem de Freud, nem de Jung, Rogers, enfim. Nada, nunca estudou o assunto, mas fala, sim, por quê? Porque foi ensinado. Depressão é doença, por quê? Porque ele ouviu através da mídia. E aí de nós de questionarmos. Você pode mostrar a data, quem inventou isso, a teoria é fraudulenta, que a psiquiatra Joanna Moncrief recentemente fez um estudo mostrando isso é mentira. Você pode dar argumentos lógicos, não interessa. Ainda que o cara nunca tenha estudado o assunto, ele ouviu o tempo todo na mídia. Depressão é doença, depressão é doença, depressão é doença. E aí daquele que questionar e falar, isso não é verdade. A gente não está dizendo que não exista tristeza profunda, profundíssima. Não estou negando isso. Só que só que não é doença. E acreditar que é doença piora só o problema. Mas
Eu tenho outros vídeos aí falando sobre isso, tem o meu curso também, A Culpa é do Meu Corpo, explicando mais sobre isso. Mas enfim, esses são alguns exemplos, eu dei aqui alguns exemplos de como que a mídia, a escola, a cultura pode enfiar, eles mentem sistematicamente, e essas mentiras entram na minha e na sua cabeça, e essas mentiras é que moldam o modo que a gente vai assistir, vai ler a Escritura. É por isso que a gente precisa frequentar uma igreja bíblica, e uma igreja bíblica é uma igreja que prega contra essas coisas. Ouvir pastores bíblicos que condenam essa cultura e não que apenas adaptaram-se a essa cultura, porque é isso que a gente vê em muitas igrejas. E esse, inclusive, é o segredo do crescimento de muitas delas, porque elas abraçaram a cultura e se tornaram idênticas ao mundo. E aí, então, quando as pessoas lá de fora, elas vêm à igreja, elas falam, dessa aqui a igreja eu gosto, tem pastora, tem apóstola, caderneta, apostila, sei lá o quê, tem apóstolo, as mulheres se vestem como do mundo, isso é outra coisa também do mundo, se vestem sensuais como lá no mundo, as calças tuchadas, olha que legal. Então, olha lá aquele pastor lá, olha o cabelinho dele parece uma calopsita, olha o molequinho ali loucão, a roupona muito louca, olha que culto que parece uma balada, tá vendo? Ou seja, não é mais que a igreja influencia o mundo, é o mundo que entrou na igreja, essas igrejas se adaptaram, elas absorveram totalmente essa cultura pagã, e aí então, quando as pessoas entram na igreja, falam, essa igreja eu gosto, porque reflete exatamente o que elas são. Não o que elas deveriam ser, porque uma igreja boa é isso aí, né? Você acabou de vir do mundo, todo ímpio perdido. Me parece que você deveria entrar em uma igreja e falar, puxa, as pessoas são tão diferentes de mim. Não é isso? Não deveria ser assim? Nossa, elas se vestem de um modo diferente. Afinal de contas, você estava na lama lá, não é? Você estava na lama agora. Aí você entra na igreja e está todo mundo sujo da lama como você? Não é estranho? Numa igreja normal, não é justamente você entrar nela e falar, nossa, como o povo é diferente? Mas não. As igrejas atuais funcionam assim. O povo chega sujo e eles falam, eu gostei dessa igreja porque todos são sujos como eu. Que legal! Nossa, eles têm os mesmos comportamentos do que eu. Eu nem preciso mudar nada. Que legal! É maravilhoso. Isso é muito triste. Então fique longe dessas igrejas, fique longe desses pastores que se adequam à cultura. Jesus Cristo não se adequou à cultura, os profetas nunca se adequaram à cultura. Eles confrontaram a cultura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.